Aê, vamos falar de Niket? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar mais com leitura de livros, inclusive pra gente entender um pouco mais de literatura africana, a gente vai falar hoje de que a gente vai ter de Niket, uma história de poligamia. Mas eu vou falar para você aqui, então, 5 coisas pra gente saber antes de ler essa obra. Niket é um livro que talvez, se você tivesse lido desde 2010, você poderia estar usando até hoje como uma informação para poder passar em um vestibular. Esse livro é um queridinho de vestibular e não é à toa. A gente já teve ele na FUVEST, esse ano a gente vai ter na Unicamp como o último ano que vai ter da lista de leitura obrigatória. Só que a gente já teve também em outros vestibulares. Se eu não me engano, a gente já teve já na UERJ, na UFPR também esse livro. Então é um livro que muito provavelmente, se você ler, seja por prazer ou por poder estudar, você vai ter uma informação muito boa, que é um livro que ele passa por vestibulares porque ele tem muitas análises que são interessantes. Então é um livro que fala de uma história de poligamia, ao qual a gente tem o cenário de Moçambique, que se fala dessa diferença do norte e do sul, e de uma mulher que descobre que o marido está com outras 5 amantes, e ela vai conversar com essas amantes, lógico, de uma forma não tão muito fácil, para poder conseguir mudar a vida delas dentro de um sistema patriarcal. Então a primeira coisa que a gente vai precisar entender é o termo de sororidade. Sororidade é como a gente vai ter do bom afeto e da relação de união entre as mulheres. A gente tem que, muito frequentemente, a gente ouve palavras como patriarcalismo, que é como se fosse a figura do pai, a figura do homem, como uma figura que vai ter a dominação e também o desenvolvimento do que ele pode e o que ele não pode. Só que a sororidade é um exemplo do que a gente vai ter quando as mulheres se unem. Então, muito ao longo do livro, a Rami, que vai ser a personagem principal, inclusive a narradora, vai se referenciar às outras mulheres que são as amantes do Tony, que é o seu marido, como rivais. Mas ao longo do tempo, ela vai nutrindo, como percebendo que o problema não é ela. É como se fosse a gente ter a ideia de que, se você pegar o seu marido com uma amante, se beijando no sofá, de queimar o sofá. Só que a gente vai ter que justamente o problema não é isso, mas o problema está mais intrínseco com as relações sociais e como que a gente tem essa diferença de o que o homem pode fazer e o que a mulher pode fazer, e também da união das mulheres. Então, as mulheres, em vez de continuarem se vendo como rivais, vão começar a se ver como amigas. Assim como também vai ter uma diferença entre norte e sul, que praticamente, se você ler o livro, você vai perceber que isso aparece em muitas páginas. Lógico que tem um capítulo um pouco mais específico para isso. Se eu não me engano, é o capítulo número 4, que é quando a Rami ela vai ir para a escola de amor e ela vai aprender sobre as diferenças entre o norte e o sul, porque ela é uma mulher que vive na região sul. Ou seja, ela vive justamente no que a gente vai ter na cidade da capital de Moçambique, que é Maputo. A gente vai ter que existe, inclusive, algumas diferenças, como, por exemplo, como que as mulheres se comportam, como os homens se comportam, como as mulheres se vestem, como os homens se vestem, e, inclusive, o que um espera do outro. Então a gente vai ter que a diferença de norte e sul, ela não é apenas com uma questão de que a gente vai ter como preconceito, ou se não até falar de que é melhor ou que não é, mas que sim, existe essa diferença, e que, inclusive, não é pelas diferenças que uma vai achar que é melhor do que a outra, porque cada uma das regiões vai ter essa discordância. Então, muitas das vezes a gente vai ter o fato da dança, o fato mesmo da poligamia, que vai aparecer um assunto muito recorrente durante o livro, e até mesmo do que elas fazem de crendices e tradições. E é a partir daí que tradição e modernidade são uma dicotomia, ou seja, são 2 lados da mesma moeda. Durante todo o livro, a Rami vai se perguntar por que existem tantas tradições que beneficiam mais os homens do que as mulheres. Em muitas situações, a gente vai perceber que a tradição, na verdade, facilita muito a vida da mulher. Como, por exemplo, elas vão conversar a respeito das partes do frango que o homem tem que comer e que até mesmo eles acham até bom que a parte do que vai ter da moela da galinha é muito mais fácil dar para o homem, porque ele acha que é uma coisa muito boa, mas não é uma parte nem muito gostosa da carne. Então a gente vai ter outras coisas, como por exemplo, mais pra frente do livro, falando sobre a poligamia. Ou seja, em Moçambique, se você tiver a poligamia, você tem que agradar todas as mulheres em igual e você não pode ter preferência. Inclusive a própria tia da Rami vai falar que ela participou de uma relação poligâmica e que a gente vai ter que o rei tinha 25 esposas, contando com sua tia, mas tratava de cada uma da mesma forma e cada uma tinha uma noite com ele e todas elas separavam as funcionalidades do dia. Ou seja, a tradição
ela pode sim favorecer um lado. Mas isso não significa que ela não possa ou questionar ou também usar a seu favor. E se a gente não tem apenas do que a gente tem dessa tradição e dessa modernidade, mas também do que a gente tem da diferença de norte e sul, temos também que, quando a gente fala nesse livro dos papéis de gênero, que é o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, é muito frequente. Então vai ter muitas frases que você vai ver do que o homem pode, do que a mulher não pode, algumas situações irônicas, como por exemplo, o próprio chefe de polícia elogiando o Tony, falando que ele é um homem muito sério e que é um homem muito digno, sendo que ele fica fugindo das mulheres, ele fica só pagando, isso quando ele ainda paga algumas das mulheres, porque a Rami vai descobrir que das amantes, uma delas recebe dinheiro, a outra de vez em quando recebe dinheiro, e a outra nem dinheiro recebe direito, ela vai ter apenas um dos dias da semana, um dos dias do mês, porque ela fala até mesmo, eu falo pra todo mundo que eu sou casada um dia do mês, e eu dou graças a Deus por causa disso. Então, vamos ter que sim, os papéis de gênero são discutidos ao longo do livro, mas não é discutido apenas o papel de gênero do que temos a mulher, mas também o papel de gênero do homem, ou seja, o que ele tem que fazer. Tanto é que as partes de norte e sul são colocadas em xeque. Por exemplo, no norte, nós temos a poligamia como algo muito comum, assim como também a falta de homens, então essa repartição de homens é diferente. Ou se não, também como temos que na poligamia, assim como eu tinha falado antes, tem que se ter essa separação por igual. Não pode ser apenas dando benefício para uma delas. Tem que ser tudo igualzinho. Então esses papéis do que a mulher pode, do que o homem pode, a todo momento vão ser ou combatidos, ou questionados, ou compreendidos, ou modernizados. E por fim, acho que o mais importante de a gente poder entender como que a gente vai poder entender e absorver esse livro melhor é que o livro não termina bem porque não é essa a intenção. Eu não sei até que ponto esse livro fala como ficção e esse livro ele fala como realidade, mas não dá para poder entender esse livro como uma forma de tipo, se a gente fizer a partir daqui, tudo fica melhor. Esse livro ele fala muito mais de uma análise social. Não é da noite para o dia que a gente melhora costumes. A gente percebe também ao longo do livro que mesmo que exista muito questionamento, muita tentativa de compreensão, a própria Rami tentando estudar e ir conversando com cada uma delas, não é da noite para o dia que você muda todo o comportamento de uma sociedade. Como, por exemplo, a gente pensar que isso no Brasil, né, que a gente tem muitos avanços do que a gente fala, da discussão sobre feminismo, sobre empoderamento feminino, sobre também, inclusive, até igualdade de gênero, do que a gente fala até mesmo do comportamento do homem, como, por exemplo, a gente falar de licença paternidade, da gente falar também, inclusive, da violência doméstica para homens. A gente tem que toda essa conversa toma tempo. Não é da noite para o dia que a gente muda comportamentos. Se a gente for parar para pensar, temos que discutir com 4 gerações. Dos nossos avós, dos nossos pais, da gente e também das crianças que estão sendo criadas. Então, mudar comportamentos não é fácil. Até mesmo se a gente for ver do que tem no próprio livro, a Rami já está mais perto dos seus 40 anos, 50 anos. E cada uma das meninas que vão aparecendo ao longo da obra tem uma diferença de 5 a 10 anos, chegando até a Mauá, que tem 19 anos, e inclusive que vai ter ainda outras 2 amantes. Então, a gente vê que essa mudança de comportamento não é algo fácil, não é algo que você, simplesmente por você bem entender, você muda uma sociedade. Existe tanto uma conversa, uma educação, inclusive da participação de outras pessoas para poder conversar sobre isso, e não é fácil. Então, não é fácil nem para os homens mudarem de comportamento, muito menos para as mulheres mudarem de comportamento. Então, é necessário tempo e, inclusive, até paciência às vezes, mesmo que não seja algo muito fácil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, 5 coisas para poder saber antes de ler Niket. Inclusive, depois eu também vou falar um pouco mais sobre os capítulos e também falar um pouquinho mais da obra. Tem alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você gostaria de perguntar sobre essa obra? Ou até de outra obra que você gostaria que eu falasse sobre 5 coisas para saber antes de ler? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!